Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus e nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a reflexão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todas as pessoas que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo, né? Jesus está falando dele mesmo, né? Do quanto ele pode, né, realizar na nossa vida. E quem ele é e o que nós seremos com ele. Lendo esse evangelho, eu me recordo quando eu tinha 14, 15 anos, eu ia 4 horas da manhã para o quintal. Meu sonho era servir o exército, ser soldado do exército. E eu ficava das 4 horas até as 5 de joelho no relento, olhando o céu e conversando com Deus Pai, porque eu não conhecia Jesus. E aí eu fui conversando com Deus Pai, pedindo, e a gente às vezes pede assim, né? Deus dá coisas grandes, sempre é assim na minha vida. Eu peço a Deus uma coisa assim, Deus, ele sempre dá coisas grandiosas, né? E assim, que multiplique, totalmente diferente do que a gente pede, muito maior. E aí foi onde eu entrei na Toca de Assis. Com alguns anos eu entrei na comunidade Toca de Assis, quando eu passei 5 anos para 6 anos. Gente, será que nós temos essa intimidade? Né? A gente temos que ver aqui que o Evangelho desses dias vai ser sobre a Eucaristia, né? E ele fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Né? Não está falando de físico, de comida, né, de bebida, mas sim que quem tem Jesus tem tudo. Acabou-se. Depressão, o medo. Claro que isso vai sempre nos assolar, mas em Cristo Jesus está dizendo que Ele é a fonte. Né? É Ele que vai dar essa graça ao nosso coração. As tribulações vão vir, mas é como Ele diz também, né, naquela passagem que eu muito gosto, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. E aqui os fariseus vão duvidar, não vão crer, vão embora, não vão crer na Eucaristia. Só que eu acho interessante é quando Jesus fala assim, ó: todos os que o Pai me confia virão a mim. Né? E eu, depois dessas orações, com alguns anos, eu comecei a ler mais a Bíblia, e aí eu fui conhecendo Jesus e me apaixonando por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aí eu começo a meditar, né? Quando Deus Pai diz: este é meu Filho amado, escutai-o. Então hoje nós temos Jesus ressuscitado, né? Temos Jesus eucarístico, temos o sacramento da igreja, que é a nossa fortaleza de conversão, de libertação. E o que eu vejo mais forte do Evangelho é que são 3 falas de Jesus, né? Quando ele diz assim, ó: quem vê o Filho nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E a outra fala de Jesus: que eu não perca nenhum daqueles que eles me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Ressuscite no último dia, e quem crê nele tem a vida eterna, e ressuscitarei no último dia. Né? Isso aqui não é propaganda de qualquer pessoa, ou uma propaganda, alguém querendo enganar, não. Né? Aqui é Deus falando, né? O Verbo que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui é igual naquelas horas quando Jesus fala, né? Em verdade eu vos digo. É isso daqui, né? A vida eterna. A gente tem que estar todos os dias focado nisso, na vida eterna.
Porque o mundo vai nos consumindo, os trabalhos nos consomem, os problemas do dia a dia vai nos matando, a gente está morrendo, né? Todo dia a gente morre um pouquinho, vai ficando mais velho, né? Eu fiz 40 anos recentemente. A gente vai aparecendo doença, aparece pressão alta, parece tem que evitar o açúcar, pré-diabetes, parece tudo. Mas a gente temos que ter Jesus na nossa vida, gente. Qualquer missão, eu sempre mando os vídeos, né? São coisas que só Deus pode agir. Eu percebo assim, quando a gente se entrega a nosso Jesus Cristo de coração aberto, que o Senhor sabe do futuro, Ele sabe da intenção do nosso coração. Então, quando Ele vê verdade no coração, no seu coração, tudo que você pedir a Ele, Ele vai dar isso e vai dar melhor. E vai dar muito mais. Deus, Ele é assim. É um Pai de verdade. O filho quer um brinquedinho, Deus dá coisas maiores. Sempre está com essa preocupação conosco. A gente precisa dessa intimidade com Deus. Às vezes a gente vê no Deus distante, a gente grita, pede, não recebe nossos pedidos e tal. Não, mas a gente tem que ver que é nosso Pai, que Ele nos ama de verdade, assim como a gente ama nossos filhos. E a gente sabe que a gente está morrendo, né, por conta da concupiscência do pecado original. A gente temos que ter isso aqui no nosso coração, essa promessa de Jesus, né? Eu sou o pão da vida, né? Quem vem a mim não terá mais. Quem vem, entende? Ir até Jesus Cristo, e se ajoelhar dentro de casa. Quantas vezes a gente se ajoelhou, ou se a gente se ajoelha todos os dias, prostrar a cabeça no chão, dizer, meu Pai. Santa Catarina de Sena, quando ela começava a rezar o Pai Nosso, ela não passava dessa parte. Quando ela dizia Pai Nosso, ela parava. Por quê? Porque ela entrava em êxtase, nessa intimidade com Deus Pai. E eu, compartilhando assim sobre a missão, eu vejo os frutos, umas coisas que não tem explicação. Por quê? Mas eu vejo é porque Jesus quer. Né? Eu consagrei, entreguei a Jesus, Senhor, é teu, não é meu. Né? E aí as coisas acontecem, porque quando Deus envia, quando Deus fala algo, acabou-se. Lembra de Lázaro? Deus falou, acontece. Lembra de Pedro? Senhor, manda eu ir até ti. Né? E Nossa Senhora guardava e meditava tudo que ele falava no coração. Né? Outro momento, Pedro, né? Senhor, em atenção a tuas palavras, passando a noite inteira pescando, mas em atenção a tua palavra. Então o poder está em Jesus Cristo. Ele que é a fonte da vida, Ele que é a ressurreição, Ele que pode dizer isso, né? Ressuscitarei, eu ressuscitarei, é Ele que fala. Eu o ressuscitarei no último dia. E quem crê terá a vida eterna, tem a vida eterna. E em outro momento ele fala, isso tudo é o evangelho de hoje. E essa é a vontade daquele que ele me viu, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Aí temos que ter isso no nosso coração, porque senão no nosso último dia de vida vai ser um dia triste, né? Um dia desesperador, mas não pode ser assim, né? Temos que ser ardentes e desejosos de conhecer, ver a face de Cristo. Hoje a gente podemos contemplar isso no nosso irmão, que muitas vezes a gente machuca com a palavra, com uma ofensa, mas a gente tem que se converter e amar. Né? Eu sempre costumo falar, né, que a fraqueza do demônio é a oração e o amor. Quando a gente ama e faz o bem, o demônio cessa, ele foge, ele não resiste, ele não suporta. Mas quando a gente está preso em nós mesmos, né? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando a pessoa tem sentimento, né? A gente sabe que o demônio, quando ele fala algo, a gente não escuta com os ouvidos, é aquele sentimento, é a imaginação. Imaginação da vingança, o desejo de matar uma pessoa, o ódio, o desejo de vingança, o desejo de que a pessoa pague pelo o mal que ele fez a gente. Aí tudo é obra do demônio, entende? O ódio, né? Ao contrário do amor, né? Então todo desespero, angústia, medo, né? É a opressão do inimigo. O inimigo. E aí onde a gente tem que se ajoelhar. E todos nós passamos por isso, gente. Não adianta. A gente passa por julgamento, todo tipo de coisa. O medo, principalmente. O demônio adora botar medo das pessoas. Na gente, né? Todos nós. Aí onde a gente tem que botar o joelho no chão, né? E gritar aquele cântico, né? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Tem um momento que eu estava tão angustiado. E aí eu coloquei essa música quando
O homem cantou, pois ele vive, menino, aí entrou na minha alma, né? E eu comecei a rezar só essa parte, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Porque Jesus está vivo, ressuscitado. Isso e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo está diante de Deus Pai, né? E o evangelho do dia seguinte, a gente vai ser sobre a Eucaristia, né? Que é onde a gente podemos descansar, onde a gente pode colocar nossa mão no sacrário, né? E sentir o coração de nosso Senhor. Então, eu desejo que todos possam aumentar o amor por Jesus Cristo. Ele é a fonte. Não confie nos homens, não confie em ninguém, no sentido de se doar, se entregar por completo, né? Os ídolos, entende? Os ídolos, esse é santo, aquele é santo. Não, para, entendeu? A graça vem do Espírito Santo. Lembre-se do Evangelho do Novo Testamento, das cartas, quando o homem que Pedro disse, não tenho nada, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E esse homem começaram a clamar, parece que foi Pedro, mas acho que era João que estava com ele, se eu não me engano. Só sei que aí Pedro fala interessante, né? O Espírito Santo. Por que vocês fitam teus olhos em nós? Por acaso fomos nós que fez esse homem, né, ser curado? Entendeu? Não é ninguém. Carne e osso deste mundo. É Jesus. Até as ações que a gente faz, ela é induzida pelo Espírito Santo. É Deus que vai colocando no nosso coração. Entendeu? Então, adorar a Deus. Nosso Deus é um Deus ciumento. É olhar para Deus. Ele quer que a gente foque nele. Se a gente desvia, gente, a gente peca contra o primeiro mandamento. Tá bom? Então, Deus abençoe. Que possamos, né, cada vez mais amar Jesus. Né? Ele é tudo, tudo, tudo. E a gente vai se esquecendo. A gente só vai saber quando a gente morrer. Nossa, né? Como Jesus é lindo, né? Como eu devia buscar mais Jesus. A gente precisa de Jesus na nossa vida em todos os momentos. Né? A presença de Jesus brilha. A chaga de Jesus, né, traz graças na nossa vida. Então, eu conheço uma pessoa que ela é santa de verdade. Né? Eu já morei na Toca, eu morei com muita gente muito santa. Mas tem uma pessoa, não vou citar o nome, e todos os livros de santo que eu li, tudo que eu sei da história de santo, eu vejo na vida desse homem, dessa pessoa. Né? E eu acho interessante, né? Eu fico observando todas as atitudes dele. Ele sempre está na boca dele o nome de Jesus, o nome de Nossa Senhora. É o dia todo, é incrível. Quem quiser conhecer, ele apresenta, é engraçado. Ele não é pregador, entendeu? Só vai na confissão e missa e cuidar dos pais. É incrível, incrível, né? E sempre eu percebo ele tá louvando, né? Nossa Senhora concebida sem pecado, aí lá vai. E para o povo do bairro, para as pessoas, não é nada, entendeu? É a pessoa mais comum do mundo, é uma pessoa, é um besta. Vai acreditar, gente, né? Não tem status, não tem nada, mas tem a santidade dentro dele. Então o Espírito Santo agindo, né? E ele faz umas mensagens que eu acho muito bonito. Então, gente, Deus abençoe e paz e bem.